Essa é a resolução da questão 5b da atividade 3, que consiste em aplicar a série de Fourier para determinar tanto os valores médios e eficazes quanto a ordem e as amplitudes das principais harmônicas desse sinal. Essa é uma ferramenta matemática que consegue decompor qualquer sinal periódico em senos e cossenos. Além disso, separando nesses termos, a zero, a n, bn, a gente consegue facilmente retirar valor médio e valor eficaz de qualquer onda periódica. Bom, o primeiro passo é entender qual que é a nossa onda. A gente consegue ver aqui que ela se parece a uma onda de um retificador de meia onda e, portanto, ela é uma onda periódica com um período de 0 a 2π. Só que a gente já se percebe que a onda só vai ter um formato, né, uma cesta senoide, de 0 a π. Então, nossos limites de integração vão ser justamente de 0 a π. Bom, aplicando as integrais para determinar a zero, a gente vê que a segunda parcela vai zerar, então a gente vai integrar só essa primeira, né, em parcial de 0 a π, e a gente vai chegar num valor de 2 raiz de 2 sobre π. Só que é interessante a gente já comentar que o A0 sobre 2 é o próprio valor médio, então a gente já guarda essa expressão para depois. Bom, para calcular a n, a gente vai usar essa expressão aqui embaixo, e quando a gente for integrar e tirar as constantes para fora da integral no intervalo de 0 a π, né, a gente vai perceber que vai sobrar somente a integral de seno de θ cosseno de nθ. E a gente vai precisar de lembrar de uma identidade. Só explicando de onde vem essa identidade, essa no item 7, né, seno θ cosseno de nθ, ela vem justamente dessa composição da soma e da diferença dos senos, dos ângulos dos senos. Então, no nosso caso, a gente está somando A e B, né, no caso, θ e nθ. Se a gente somar essas duas expressões do item 6, a gente cancela os termos cossenos e sobra só 2 seno A cosseno B. Por isso que aqui no 7 aparece, né, que é meio seno de θ mais nθ mais seno de θ menos nθ. Então a gente substitui a identidade, aplicou a integral, né, de 0 a π, a gente vai restar essa última parcela aqui, que é avaliada em cossenos. Abrindo essa expressão, a gente vê que a gente depende de n sendo o número da ordem, né, em relação à frequência fundamental. E a gente, substituindo para valores pares e ímpares de n, a gente vê que para todo valor ímpar vai ser zerado, então vai dar zero. Então a gente vê que só as componentes pares afetam nessa onda. Então, para todo valor par, a gente consegue generalizar e determinar que a n vale zero para n ímpar e menos 2 raiz de 2 sobre π, abre parênteses, n ao quadrado menos 1, para valores de n par, tá bom? Por fim, a gente calcula o Bn, a gente vai ver logo de início, quando a gente isola, né, as constantes, a gente vê que a gente chega numa identidade de novo, que a gente já conhece também o caso, né, como eu mencionei anteriormente, e a gente vê que a gente consegue substituir isso para a identidade de seno de A, seno de B, que vai ser meio cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Bom, aplicando a integral e avaliando nos limites de integração, a gente chega nessa expressão, nessa terceira linha, que é uma expressão generalizada, e a gente precisa testar n par e n ímpar. A gente vai ver que eles vão dar zero para pares ímpares, com exceção de um caso, que é o n igual a 1. E aí, nesse caso, a gente está numa indeterminação, porque fica seno de 0 sobre 1 menos 1, que dá 0. Então, 0 sobre 0, a gente precisa tratar isso de alguma maneira. Só que tem uma sacada. Como essas expressões derivaram daquela relação de seno AB, que dava seno de ômega t vezes seno de n ômega t, o nosso n é 1. Então, basicamente, vai ficar seno de ômega t vezes seno de ômega t, que é seno ao quadrado. E a gente conhece essa expressão. Então, integrando essa nova integral de seno ao quadrado, a gente consegue chegar num valor definido para n igual a 1, né? Tendo a 0, a n e bn em mãos, a gente consegue reescrever nosso f de t e agora calcular as nossas amplitudes com Cn, que é raiz de an ao quadrado mais bn ao quadrado. E a gente vai ver que a gente vai ter uma amplitude para cada n, né? Para cada ordem. Para determinar o valor médio, a gente já sabe que a gente pode usar o A0 sobre 2, que vem exatamente daqui. A gente percebe que quando a gente integra senos e cossenos de 0 a 2π, vão zerar, sobrando só a componente constante. E então, para calcular o valor eficaz, a gente pode usar essa fórmula que diz que o valor eficaz ao quadrado é o valor médio ao quadrado mais as nossas amplitudes sobre raiz de 2. E aí a gente consegue botar todas essas ao quadrado e determinar o quadrado do valor eficaz e retirar a raiz quadrada e determinar o valor eficaz. Mas da onde vem isso, né? Vamos explicar rapidamente. A gente pode usar essa simplificação, porque quando a gente multiplica todos esses termos dentro desse f de t, a gente vai ter várias parcelas mistas, esses 2ab, 2ac, e eles vão ser compostos pelo menos de um seno ou cosseno. E quando a gente integra de 0 a 2π, esses senos e cossenos, eles vão zerar, restando somente essas parcelas individuais.